Agora vamos responder a questão 6 da página 116. Então, ele diz assim: para calcular 5 sextos vezes 7 meios vezes 9 quatorzeavos, tu inicialmente faz simplificações. Não sei se vocês lembram que a gente faz a simplificação no final. Aqui, ele faz a simplificação no início. Pode, professora? Pode. Veja o que ele fez. Na primeira etapa, ele dividiu 7 e 14 por 7, que é divisor comum deles. Na segunda, dividiu 6 e 9 por 3, que é divisor comum deles, e efetuou as multiplicações. Eita, professora, não entendi nada. Observe que aqui eu tenho uma multiplicação de frações, ok? Aí eu posso fazer a simplificação. Lembrando que a simplificação eu faço com o numerador e com o denominador. Ou seja, eu tenho que fazer com o de cima e com o de baixo ao mesmo tempo. Dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Pelo mesmo número. Nesse caso aqui, eu vou poder fazer usando, porque essas frações estão sendo multiplicadas, então eu posso fazer essa simplificação cruzada. Lembrando que eu só posso fazer isso com a multiplicação, ok? Se fosse outro sinal aqui, não daria para fazer dessa forma, ok? Então, eu tenho aqui. Ele disse que na primeira etapa ele dividiu 7 e 14 por 7. Vamos procurar o 7, está aqui, e o 14. Então, tem um em cima, outro embaixo. Um no numerador e um no denominador. Ele está dizendo que dividiu 7 e 14 por 7. Ora, 7 dá para dividir por 7 e 14 dá para dividir por 7. Então, 7 é um divisor comum aos dois. Então, ele na primeira etapa ele fez isso. Dividiu 7 por 7 e 14 por 7. Quando eu divido 7 dividido por 7, vai dar igual a 1. Então, o que era 7 passa a ser 1. Quando eu divido 14 por 7, vai ser igual a 2. O que era 14 passa a ser 2, ok? Aí depois ele disse o seguinte: na segunda etapa, dividiu 6 e 9 por 3, que é divisor comum deles. Vamos procurar aqui o 6 e o 9, certo? Então aqui eu tenho 6 e o 9. O 9 está no numerador, o 6 está no denominador, certo? Ou seja, um em cima e um embaixo. Então, eu posso fazer essa simplificação. Está acontecendo uma multiplicação e eu tenho um valor em cima e outro embaixo. Um no numerador, outro no denominador. Ele estava dizendo que dividiu 6 e 9 por 3. Por que que eu vou dividir por 3? Porque eles são divisíveis por 3. 3 é um divisor comum. Então, eu vou dividir o 9 por 3 e vou dividir o 6 por 3. Então, nesse caso, quando eu divido 9 por 3, vai ficar igual a 3. Então, o que era 9 passa a ser 3. Já simplificou, já passa a ser o número menor. 6 dividido por 3 vai dar 2. Ou seja, eu fiz uma simplificação, que é dividir pelo mesmo número. Então, quando eu divido, já fica o número menor. Então, nesse caso aqui, eu vou ter, vamos prestando atenção aqui, eu vou ter o 5 aqui, e aqui que era 6 passa a ser 2, ok? Aqui eu tinha o 7, quando eu fiz a divisão ele passa a ser 1, e aqui é o 2, não foi feita divisão nenhuma, continua. O 9 aqui, quando eu dividir, passa a ser 3, e o 14, quando eu dividir, passa a ser 2. Ou seja, eu tinha uma fração com esses valores aqui, e agora eu vou ter uma multiplicação de frações com números menores. Professora, e por que a senhora não simplificou o 5? Porque agora eu só tenho o 5 e o 2. Esse outro também é 2, esse outro é 2. Então, não tem como simplificar, pois vai sobrar resto. Não ia dar uma divisão exata. Então, a gente deixa o 5 e o 2 sem mexer. Se é que fosse um 4, daria para fazer uma divisão, ok? Ou se é que fosse outro número. Então, a fração, a multiplicação vai ficar com esses números menores.
E aí agora, multiplicação de fração, você multiplica os numeradores e depois multiplica os denominadores. Então, eu vou ter 5 vezes 1, que dá 5, e 5 vezes 3, que dá 15. Que 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 2 dá 8. Então, o resultado dessa fração fica 15 oitavos. Então, se eu fosse fazer essa multiplicação, já daria um número muito grande. 6 vezes 2 dá 12, 12 vezes 14, então já ia para mais de 100. Como eu fiz essa simplificação aqui cruzada, né, esse com esse aqui, sempre um de cima com um de baixo, não pode ser os dois de baixo nem os dois de cima, tem que ser um no numerador, outro no denominador, e aí eu simplifiquei essa fração e já resolvi direto, ok? Agora ele pede para usar essa mesma estratégia que tu usou e efetuar essas operações. Então eu preciso observar aqui. A divisão, a simplificação sempre vai ser feita com o numerador e com o denominador. Então, por exemplo, o 12, eu posso fazer uma simplificação com 6. Muito bem. Mas o 3 não dá para fazer a simplificação, porque esse só dá para dividir por 1 e 3, esse só por 1 e 5 são números primos entre si. E isso, além de serem números primos verdadeiros. Então, o que é que eu vou fazer aqui? O 12, ele é divisível por 6, ele é múltiplo de 6. Então, eu posso fazer uma simplificação dele. O 12 e o 6 eu posso dividir por 2, pode, que são pares. Posso dividir por 3, pode dividir por 6. Vamos fazer aqui uma divisão já por 6. Vamos usar aqui o MDC e vamos fazer aqui uma divisão por 6, certo? Quando eu divido 12 por 6, dá 2. Então, o que era 12 passa a ser 2. E quando eu divido 6 por 6, vai dar o quê? 1. E aí agora, essa fração que era 12 passa a ser 2. Esse não mexeu, continua sendo 5. Esse 3 não mexeu, continua. E 6 dividido por 6 dá 1, então aqui fica 1. Então, a multiplicação já faz direto. Já pode fazer direto. Então, 2 vezes 3 dá 6. E 5 vezes 1 dá 5. Se você observar, eu poderia até fazer direto aqui. Quando eu dividir aqui, já deu 2. 2 vezes 3 já dá 6. E aqui 5 vezes 1 dá 5. Então, eu posso fazer direto, mas eu estou mostrando aqui como é que faz, até para vocês entenderem como é que fica. É importante fazer também. Se eu for professora, se eu multiplicasse normalmente, daria certo? Daria, porque se eu tivesse que multiplicar, eu ia ter que multiplicar os numeradores e depois os denominadores. Como 12 vezes 3 dá 36, né? 12 vezes 3, vou fazer aqui de lado. Vou fazer direto. 36 e 5 vezes 6, 30. Ok. 5 vezes 6, 30. O que é que acontece? Eles dão para dividir por algum número? Sim. Mas por que número? Não é isso? Eles dão para dividir por 6. Então, a gente dá para simplificar por 6. Então, simplificar por 6. Então, a gente já faz aqui a simplificação usando o MDC. Então, aqui eu tenho 36 dividido por 6, que vai dar 6. E 30 dividido por 6, que vai dar 5. Perceba que dá o mesmo resultado. Então, mas aqui eu usei a simplificação, eu vou fazer a multiplicação com números menores. Vamos agora simplificar antes de fazer a multiplicação. Para isso, eu preciso saber que números têm divisores comuns. Se eu olhar aqui o 20 e o 15, que geralmente a gente vai fazer aqui cruzado, 20 e o 15, ele tem algum divisor comum? Tem. Eles são múltiplos de 5. Então, o 20 e o 15 eu posso dividir por
5, né? Eu posso dividir por 5. Quando eu divido por 5, então 20 dividido por 5 dá 4. Aqui vai ficar 4. Quando eu divido 15 por 5, vai ficar o quê? 3. Né? Então, o que era 15 passa a ser 3. Eu posso fazer também com esses outros valores, como 14 e 21. Mas 14 e 21 é para outra ímpar. Tem divisores comuns? Tem. Nós temos aqui o 7. Eles são divisíveis por 7. Então, quando eu divido 14 dividido por 7, vai dar 2. O que era 14 passa a ser 2. E 21 dividido por 7 vai dar 3. Então, refazendo aqui a conta, certo? Aqui no lugar do 20 eu vou ter o 4. E no lugar do 21 eu vou ter 3, que é o resultado da simplificação. Aqui no lugar do 14 eu vou ter o 2. E no lugar do 15 eu vou ter o 3. São números menores. Então, é só multiplicar agora os numeradores e depois os denominadores. 4 vezes 2 dá 8. E 3 vezes 3, 9. Eles são primos entre si, ou seja, eles não são números primos, mas eles não têm divisores comuns. Se não tem divisores comuns, eu digo que são primos entre si, pois o 8 divide por 2, 4, 8. Esse aqui divide por 3 e 9, ou seja, são divisores totalmente diferentes. Nós sabemos que todos dividem por 1, mas estamos usando outro número diferente de 1 para saber se ele é divisível ou não. Vamos continuar fazendo a multiplicação usando a simplificação antes de multiplicarmos. Então, precisamos descobrir que números têm divisores comuns. Então, eu descubro aqui, é o 3. Eu preciso observar que tem que ser um número aqui embaixo. Se ele está em cima, eu tenho que procurar o outro número embaixo que seja divisível. Então, o 3 eu tenho quem? O 9. E eles são divisíveis por quanto? Eles são divisíveis por 3. Dá para dividir sem sobrar resto. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. E 9 dividido por 3 vai dar 3. Pronto. Será se eu tenho mais algum número? 10, o 5, 1 e 5. Eu tenho o 10 e o 5. 10 é múltiplo de 5. É divisível também por 5. Então, aqui eu vou fazer uma divisão por 5. Ok? Aí, 5 dividido por 5 vai dar 1. E 10 dividido por 5 vai dar 2. Ou seja, simplificando, eu vou ter números menores. 1 e 7 não tem como, porque 1 só divide por 1 e 7 não interessa, que vai dar no mesmo resultado. Então, aqui eu vou ter 1 sobre 1, que vai dar 1, né? Aqui eu vou ter 2, e eu vou ter aqui o 7, vezes o 1, e aqui eu vou ter o 3. E aí, já faço a multiplicação direta. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 3, 21. Então, de cada 21 partes, eu só tiro 2. Vamos agora fazer essa outra. Usando a multiplicação, fazer a multiplicação, mas usar a simplificação antes de multiplicar. Simplificar é você dividir um numerador e o denominador por um mesmo divisor, certo? Nesse caso, 15 e 2 não tem numeradores, numerador e denominador não tem números múltiplos nem divisíveis. Ou seja, 15 não dá para dividir por 2. Então, eu vou procurar o 15 com quem? Com 3. O 15 dá para dividir por 3. Então, a gente vai fazer essa divisão logo por 3. Então, 15 dá para dividir por 3. E o 3 dividido por 3. Quando eu divido 15 por 3, vai ficar 5. Então, no lugar do 15 vai ficar 5. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, aqui já tem 1.
1. Aí eu vou observar o 8. 8 dá por 2, dá por 16. Só que eu posso fazer já aqui direto. Como, professora, dividido o 8 por 8 e o 16 por 8. Ah, professora, se eu não souber que número é esse, você vai fazendo de 2 em 2, desde que dê para dividir exato. E depois você vai treinando mais algumas vezes e descobrindo como é que faz. 8 dividido por 8 dá 1. E 16 dividido por 8 dá 2. Só ficaram 5 e o 2 aqui em um de cima e outro de baixo. Então aqui eu vou ter novas frações. Aqui vai ser 5 e a outra o denominador 2. Aqui o numerador é 1 e o denominador 1 também. Então acaba a fração. Aqui o numerador é 5 e o denominador é 2. Então agora é só multiplicar. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 1 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Como não tem números divisores comuns, então eles são primos entre si e acaba a questão aqui. Ok? Na questão 7, ele pede o inverso de cada número. É como eu tenho aqui a caneta e eu inverto, ou seja, o que é de cima fica embaixo, o que é de baixo fica em cima. Ou seja, eu tenho aqui o numerador e o denominador. O inverso vai ter o numerador igual ao denominador e o denominador igual ao numerador. Como assim, professora? Ora, numerador 13, denominador 8. Inverso, o 8, que é o denominador, passa a ser o numerador. E o que eu tenho de numerador passa a ser o denominador. Isso aqui é o inverso dessa fração. Professora, mas esse daqui que não tem? Ora, nós já sabemos o seguinte. Se eu tenho um número inteiro, o denominador sempre vai ser 1. Porque 10 dividido por 1 dá 10, não vai alterar em nada. Se eu quero um inverso, eu tenho que inverter essa fração. O que é numerador passa a ser denominador, o que é denominador passa a ser numerador. Então, aqui vai ficar invertendo 1 sobre 10. A mesma coisa aqui. Tem um número inteiro, o inverso vai ser 1 sobre 1, que vai dar 1. Esse aqui, eu quero o inverso, que é numerador passa a ser denominador, que é denominador passa a ser numerador. Então, invertendo aqui, vai ficar 99 sobre 1. E 99 dividido por 1 é igual a 99. Até a próxima.